Então, nessa aula, vamos verificar as regras de derivação. Então, vejam que na aula passada a gente calculou a derivada de uma função, que foi aquela nossa função f de x igual a x ao quadrado. E a gente chegou que a derivada dessa função é igual a 2x, aplicando lá o conceito de derivada, indo pela definição de limite. Então, toda vez que a gente calculasse essa nossa derivada, seria utilizando o limite. Só que a gente pode estar se utilizando aqui das regras de derivação, que simplesmente são os resultados de ficar aplicando a definição de derivada por limite. Isso faz com que a gente já tenha algumas regras já estabelecidas, que fazem com que a gente não precise mais ficar calculando aqueles limites. A gente já tem uma regra pronta. Por exemplo, a gente já pode saber que a derivada da função constante, ou seja, um f de x igual a k, um k sendo uma constante, essa derivada vai ser igual a zero. Professor, mas como é que a gente chega nesse resultado? Basta vocês utilizarem de novo lá a notação de limite e verificarem essa continha aqui colocando f de x igual a k. Vou deixar como aí um exercício para vocês com o assunto de limite. Então, isso aqui já é dado para a gente. Professor, como é que eu poderia enxergar que a derivada de uma constante é igual a zero? Gente, lembrem aí que a derivada é uma taxa de variação instantânea. Então, se ela é uma taxa de variação instantânea, uma função constante, por ser constante, ela não tem uma taxa de variação. Por isso que seu valor é igual a zero. Essa é a interpretação pela taxa de variação instantânea. Professor, mas e a geométrica? Como é que eu poderia estar verificando que isso é igual a zero? Bem, vamos supor que a gente tem aqui uma nossa função f de x e x, e a gente tem aqui um ponto K. E aqui vocês sabem, opa, escrever melhor que esse K, a gente tem um ponto K, e aqui é uma função constante. Lembre que a função constante, ela é inalterada o seu valor, independente do valor que x vai assumir. Vocês viram isso aqui nas aulas de funções. Então, quando a gente for calcular essa taxa de variação instantânea, que é a reta tangente à curva da função, a gente simplesmente vai ter uma reta que não tem inclinação, que vai ser uma outra reta que vai passar em cima dessa constante. Então, ela não vai possuir inclinação. Então, essa vai ter uma inclinação nula. Por isso que vai ser igual a zero. Então, a interpretação por taxa de variação instantânea é que uma constante não varia. E a interpretação aqui que a gente tem agora, a geométrica, simplesmente ela é uma curva, uma reta na curva da função, que vai ser uma reta em cima da própria reta, sem inclinação alguma. Por exemplo, se eu tiver uma função constante, um f de x igual a 5, eu já sei de antemão que essa derivada vai dar igual a zero, independente da constante que apareça aqui. Ah, professor, e se for um f de x igual a π? Bem, π não é uma constante, então f' de x vai ser igual a zero. Vamos estar estendendo um pouco melhor isso aí para uma das funções que na economia são as que mais aparecem, que vai ser uma função potência, que é uma função polinomial. Então a gente chama de derivada pela regra da potência. Se a gente tiver uma função f de x, sendo x elevado a n, a derivada dessa função, que é f' de x, vai ser dada por n, que multiplica o x, e na potência a gente escreve como n menos 1. Em outras palavras, a gente simplesmente passa esse n multiplicando aqui e subtrai uma unidade da potência. Vamos verificar para aquele nosso exemplo que a gente fez várias vezes. Então, se eu tiver um f de x igual a x ao quadrado, a primeira coisa que a gente identifica é que a gente tem aqui uma potência e a gente pode estar aplicando a nossa regra, onde o n é igual a 2. Então, f' de x vai ser igual. Bem, olha aqui a regra. O n multiplica x. Quem é o n é 2. Então, fica 2 vezes x. E aqui em cima fica n menos 1. Ou seja, 2 menos 1. Vai ficar 2 vezes x. 2 menos 1 dá 1. Eu não preciso estar colocando ele. Vai ficar igual a 2x. Notem que acabou chegando no mesmo resultado que a gente fez utilizando a definição de limite para a nossa derivada. Eu tenho a letra A, que é um f de x igual a x ao cubo. Identifico que o n é igual a 3 e vou fazer essa nossa derivada. Então, vai ficar n, que é 3, multiplica x, elevado ao n menos 1, que é 3 menos 1. Então, a gente tem o resultado como sendo 3 vezes x ao quadrado. Então, professor, posso fazer isso de uma forma mais direta? Pode. Vamos resolver essa nossa letra B, que é o f de x igual a 3x ao quadrado.
Como eu disse, basta a gente poder fazer um pouquinho mais rápido e que não vai gerar nenhum tipo de problema. A gente sabe que essa regra da derivada aqui da potência, basta pegar o n e passar multiplicando e subtrair uma unidade da potência. Então, como é que fica? Esse 2 que está na potência, ele vai passar o quê? Multiplicando 3. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes x, subtrai uma unidade da potência, que vai ficar igual a 1. Ou seja, vai dar igual a 6x. Então, a derivada da função 3x ao quadrado é igual a 6x. Professor, podia verificar isso lá pela definição de limite? Pode. Vocês podem estar resolvendo como exercício também de limite. Vamos verificar uma outra regrinha. A derivada de uma função identidade. Então, a gente tem uma função identidade como sendo uma f de x igual a x. E se a gente for derivar essa nossa função, vai dar igual a 1. Professor, toda vez que a gente derivar x dá igual a 1? Sim. Vamos estar aplicando a regra da potência para a gente entender isso. Então, f' de x vai ser igual. Aqui tem o número 1 em cima do x. Então, esse número 1 vai passar o quê? Multiplicando. Vai ficar 1 vezes x e subtrai uma unidade lá na potência. Isso é a mesma coisa do que 1 vezes x, 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, toda vez que a gente for derivar, a gente já sabe. Não precisa mais ficar aplicando a regra da potência. Se for só x elevado a 1, a gente já sabe que essa derivada vai dar igual a 1. Ah, professor, é porque tem esse número 1 aqui em cima? Bem, na conta é, mas não vão achar que a derivada de x ao quadrado, isso aqui vai dar uma derivada igual a 2, tá bom? A gente já fez as contas. Agora, se eu tiver uma f de x igual a k vezes x, lembrem, esse k é uma constante, a gente simplesmente vai estar derivando x e vai estar deixando o k fora. Ou seja, se a gente for fazer o f de x', nesse caso, a gente simplesmente vai fazer o k e vai derivar a função x. Eu vou deixar dessa forma aqui, só para vocês saberem que numa multiplicação, o k vai sair e a gente vai derivar apenas a nossa variável x. Gente, isso funciona porque é uma multiplicação, também funciona quando for uma divisão. Quem é a derivada de x que a gente conhece? Vai ser 1, que a gente acabou de ver. Então, isso vai dar igual a k. Ou seja, toda vez que a gente quiser, por exemplo, que a gente teve 3x ao quadrado, simplesmente a gente derivou o x ao quadrado. Quem é a derivada de x ao quadrado? Ficou 3 vezes. O 2 passou multiplicando, vezes x, elevado a 1 que eu não vou colocar. Por isso que deu 6x. Como na questão que a gente viu anterior.